Boa noite, companheiros, companheiras. A minha saudação aqui ao Gilson. E um grande prazer para mim, aliás, foi uma alegria quando o Gilson falou que eu ia participar de uma mesa com o Paulo Vanucchi. O Paulo Vanucchi foi muito generoso ao falar de minha pessoa. O Vanucchi tem uma experiência que é muito significativa, uma experiência importante, e eu acho que ele procurou exatamente aqui exprimir essa experiência. É um momento que a gente tem que tirar lições, e, sobretudo, tirar lições de quem tem experiência. Daí a preocupação dele, e muito importante nesse sentido. E eu me lembro do Vanucchi seguinte, ele dizia para mim, quando Lula saiu do governo, ele disse, olha, eu não sei se eu vou ser capaz, porque ele ia exatamente para o Instituto Lula, de contribuir, ou ser capaz de ajudar Lula lá no Instituto, porque Lula é tão grande que eu me sinto até incapaz. Eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci isso. É evidente que o Vanucchi ia dar e deu grande contribuição, mas é que Lula é grande mesmo. A experiência nossa com Lula é muito significativa também. Por isso eu começo exatamente lembrando esse período, essa experiência toda de governo Lula, do qual o PCdoB participou desde o primeiro momento, aliás, desde 89. Desde 89, e a última também agora de 18, quem foi só com o PC, quem foi com o PT foi o PCdoB. Não sei se vocês estão lembrados disso. Mas eu queria, companheiros, na questão da conjuntura, já que o nosso grande companheiro e amigo Vanucchi deu aqui uma aula de experiência e lições, etc., eu vou seguir aqui um roteiro. Aliás, quando o Gilson me falou, eu digo, poxa, eu vou fazer um roteiro. Eu não vou fazer um pronunciamento de improviso. E vou ver se fala exatamente dentro desse tempo que ele propôs. Primeiro, eu acho que a gente não pode compreender a situação do Brasil de hoje se a gente não compreender a situação do mundo. O Brasil não é uma ilha, muito pelo contrário. Ainda é a 8ª economia do mundo, ainda é. Ainda é. Então, nós temos que, numa análise mais ampla, compreender aquilo que é importante como tendências do mundo de hoje. Eu não vou poder me estender muito, exatamente o tempo não vai permitir isso, mas eu vou situar algumas questões aqui. Primeiro delas, o mundo passa por grandes mudanças. Mudanças de vulto, não só na base produtiva e tecnológica, mas até mesmo nas formas de dominação do sistema capitalista. Então, são mudanças de vulto. Esse contexto global leva a uma situação hoje que é importante a gente compreender, em que começa a haver uma disputa pela hegemonia do mundo nas condições atuais. Não é aquela disputa anterior da Guerra Fria com a União Soviética. Nós estamos vivendo, de fato, uma disputa pela hegemonia mundial. Com a deteriorização estrutural da hegemonia dos Estados Unidos, não quer dizer que os Estados Unidos vai cair amanhã, estou falando no sentido histórico, há uma tendência de declínio. E um ascenso de polos que vieram da periferia. Aliás, Lenin já dizia que há um desenvolvimento desigual no processo da história. Aqueles que estavam na periferia ascendem. E aí surge um grande polo, que hoje os BRICS é uma forma disso aí, mas no meio desse BRICS tem uma grande potência,
que se transformou numa grande potência em 40 anos. É gigantesco, 40 anos, 4 décadas só, que é a República Popular da China. A disputa hoje da hegemonia se dá entre os Estados Unidos e a China. Isso tem uma repercussão muito grande, porque a guerra já começou. Isso que se chama de guerra comercial é a ponta do iceberg. Na realidade, o fundo da questão, o que está encoberto, é a disputa pela hegemonia tecnológica, pelo domínio tecnológico. Essa é que é a questão de fundo. Não é por acaso que vocês veem, inclusive, eles prendendo gente da China, quer dizer, uma executiva de uma grande empresa de tecnologia, que a China, naquela empresa, já passou os Estados Unidos. A China, mais 10 anos, suplanta, do ponto de vista econômico, os Estados Unidos. Por isso, isso tem repercussão no mundo e em todo canto. Por exemplo, o governo Bolsonaro já tomou partido. Já tomou partido ao lado dos Estados Unidos. Olha aí a repercussão imediata. Eu não estou dizendo que o Brasil vai tomar partido em torno de um ou de outro. Nós temos aqui saber explorar essa situação, como fez Getúlio, para caminhar, ter um projeto próprio, ter pernas próprias e cabeça própria para definir o projeto de país. Tomar partido já, que é o pior, do lado dos Estados Unidos comandado por Trump, que é exatamente essa figura que o Paulo aqui salientou bem. Tem muito de racionalidade, mas é uma volta de tentativa de reerguer a hegemonia deles e barrar a China. Essa é a estratégia deles hoje. Portanto, esse é um aspecto do mundo. O outro aspecto é que, com a globalização neoliberal, assim chamada, vocês já viram falar disso muito, nós vivemos uma realidade hoje no mundo de uma crise estrutural do capitalismo, uma consequência social disso e mudanças políticas. Ou seja, essa realidade estrutural do capitalismo, de crise. Por que uma realidade de crise do capitalismo? Porque essa grande crise, iniciada em 2008, eles não superaram, não conseguiram sair da crise ainda. E tem aqui um fato interessante, é importante a gente considerar. Nós tivemos, há 2 dias atrás, fazendo o que nós chamamos na nossa fundação colóquio. E nós fomos estudar exatamente a crise de 2008, por que ela persiste? Porque eles não conseguiram desatar o nó. É evidente que é uma questão complexa, que eu não vou ter tempo para aqui entrar nessa questão, mas qual é o problema? Comparado com a crise famosa, a depressão de 29, 30, que foi também uma grande crise do capitalismo, a de 2008, portanto, uma grande crise, em 2029... o capitalismo foi destruído, não teve Estado nem Banco Central para salvar as corporações financeiras. Foi destruído o capitalismo. E a dialética do capitalismo é essa, ele tem que ser destruído para ser reconstruído. E agora foi diferente. Ou seja, os bancos centrais e os Estados vieram exatamente para salvar as corporações. Injetaram muito dinheiro aí. Então não houve a destruição. Se não houve a destruição, essa forma de salvar através do Estado, através exatamente dos bancos centrais com muito dinheiro, os números são gigantescos, são trilhões de dólares. O que aconteceu? Criou uma situação em que essa gente pegou o dinheiro e voltou à mesma situação de hipertrofia da esfera financeira. É ganhar dinheiro com dinheiro. Não conseguiu levar essa massa gigantesca de dinheiro para a produção.
E o que é que acontece? Se endividaram com isso, porque tomou esse dinheiro todo, não investiram na produção e eles não conseguem sair do lugar. Não desata o nó. Na realidade, isso gerou crises maiores, gerou um monstrengo, que é o capitalismo atual, que ele não consegue sair daí. É isso que eu chamo de uma crise estrutural do capitalismo sem saída. Isso levou uma realidade de uma crise social gigantesca. Por quê? Essa crise social gigantesca, ela é produto desse capitalismo financiarizado, com isso que se chama de quarta revolução industrial. Essa situação levou, portanto, a uma realidade hoje em que você tem os bem-sucedidos. Quem são esses bem-sucedidos, se você pega desde a Europa, Estados Unidos, mesmo aqui na nossa América? Que são os detentores da riqueza financeira. Concentrado aí uma minoria, e esses vivem exatamente do rentismo, de gerar dinheiro com dinheiro, aquilo que Marx chamava de dinheiro igual a delinha. Não passa pela mercadoria, que seria a força de trabalho, produto do investimento na produção. Numa situação dessa, existe, portanto, uma grande maioria mais fracos, deserdados. Essa grande maioria hoje sofre ameaças permanentes do desemprego, da crescente precariedade das novas ocupações, da queda do salário real, aumento exponencial da desigualdade e da exclusão social. O mundo de hoje é esse do capital, gera essa crise. É uma crise profunda. E há um elemento comum contemporâneo hoje na Europa, nos Estados Unidos e entre nós, do empobrecimento. Na Europa, um processo de grande empobrecimento. E as pessoas reagem a isso, dizendo que foi traído pela globalização financeira. É isso que se diz na Europa, companheiros. Ou seja, um empobrecimento, a tendência de empobrecimento. Desigualdade que aumenta, portanto, uma grande crise social. E essa crise social leva o quê? A crise política. Há mudanças importantes na área política. Por quê? É essa situação que leva, é um caldo de cultura para que a ultradireita, com tendências autoritárias, fascistas, ocupe esse lugar. Porque a esquerda ainda não foi capaz de ocupar esse lugar. Há um declínio das forças liberais e das forças sociais democratas. Começa a haver reações da esquerda. Começa a haver reações da esquerda. Você vê o caso da Espanha, do Partido Trabalhista na Inglaterra, começa a haver também o Crosby, ou seja, é uma figura que se destaca também aí. Você pega essa questão hoje do Partido do Trabalho da Bélgica, que passou a ser o segundo partido na Bélgica. Tem, evidentemente, fatos como esse, mas há um crescimento dessas forças fascistas. É o caso da Itália. Há o caso exatamente da Austrália e por aí vai. Agora, as eleições no Parlamento Europeu, que eles cresceram. Nazismo volta a participar do Parlamento Europeu e do Parlamento alemão. Então, isso passou a ser um caldo de cultura para eles. Num primeiro momento, eles avançam na crise. É assim o fascismo. O fascismo é produto da crise. É uma síntese maior do que pode ser o fascismo. Por isso, companheiro, é um mundo, portanto, que vive essa grande crise, a crise que é da estrutura do capitalismo, uma crise social produto disso e uma grande mudança na área política. Então, eu queria salientar esses aspectos, porque tudo isso tem impacto sobre nós.
não só a questão da disputa da hegemonia mundial, como essa situação rebate sobre nós essas tendências de ultradireita. Se reflete aqui também com a realidade própria do Brasil. Aí é que eu entro nessa questão do nosso cenário atual brasileiro, cujo epicentro é esse governo eleito, entre aspas, de Bolsonaro. Chegamos a isso. Aliás, o Paulo comentava aqui conosco, porra, nós nessa idade, para voltar a viver isso, agora eu digo, isso que o Paulo levanta é verdade. Lula foi eleito porque tinha acúmulo político e orgânico para isso. Não foi só Lula, apesar de ser da grande liderança dele. Vocês tiveram um papel importante nisso. Gerações até anteriores a vocês, etc. Mas isso, companheiro, levou a essa situação. Ou seja, resumidamente, a partir de 2013, junho de 2013, a gente começa a perder terreno. É fatídico essa questão do 2013 analisada até hoje. Mas é a partir daí que começa a ver o declínio. Numa situação dessa, nós vamos perdendo a hegemonia política. Nós tínhamos a hegemonia política. Ganhamos 4 eleições presidenciais sucessivamente. Perdemos, sim, a hegemonia política. O impeachment da presidenta Dilma, esse governo Temer, provisório que não tinha base social nenhuma, apoio da classe dominante, tudo isso levou o quê? A partir exatamente de junho de 2013, o impeachment de Dilma, o governo Temer levou exatamente a esse monstro que é o governo Bolsonaro. Foi parar aí. Desagou nisso aí. Houve uma reversão. Por isso, companheiros, que esse governo, eu começaria rapidamente analisando qual é o caráter desse governo. Governo Bolsonaro, o que é isso? Ele tem uma característica essencial. Aliás, isso já é dito por todos, já é um diagnóstico comum. Ou seja, autoritarismo visceral, ímpeto da aplicação do ultraliberalismo, um modo de ortodoxia, inclusive, já superada, porque esse Guedes já é a superação até mesmo entre economistas ortodoxos, e já está superado, para você ver onde a gente foi parar. O que é esse governo? Neocolonialismo, uma espécie de neocolonialismo, ou seja, uma política de capitulação diante dos Estados Unidos e das potências capitalistas. O que é esse acordo do Mercosul com a União Europeia? Diante das potências capitalistas. Nós nos dobramos diante disso. Aqui tu falaste bem essa questão do Putin. Ele enfrentar Putin coisa nenhuma. Aliás, quem enfrenta Putin hoje, eu pergunto? Quem? Que, aliás, faz parte hoje dessa disputa da hegemonia mundial, volta a ser uma potência importante. Por isso, companheiros e companheiras, ao cabo de 200 dias, esse governo, que no início parecia ser um governo cheio de alas, essa é a minha compreensão, cheio de alas, diversificado, etc., etc., ao cabo desses 200 dias, mais ou menos, essas alas, essa diversidade se formou num governo com um núcleo central, político e ideológico, conduzido por Bolsonaro. É isso que nós estamos começando a ver. A ala militar, quem conduziu e está conduzindo é Bolsonaro. Eram os militares que iam tutelar Bolsonaro. Um deles já disse, que foi chamado agora, o Ramos, o general Ramos. Ele é intutelável, a expressão dele. Na realidade, essa ala que está no centro, essa ala política ideológica, tem até exatamente um ideólogo, o Olavo de Carvalho, os filhos, esses ministros aí, por exemplo, esse ministro das Relações Exteriores, esse ministro da Educação, é tudo desse núcleo político e ideológico. E eu pergunto, eles engoliram essa ala dos militares, pelo menos dos militares que participam do governo. E o que é que ele fez?
ele foi exatamente escolhendo, separando os generais da maior confiança dele. E é isso que está acontecendo. Já botou para fora 3, já disse que um outro é melancia até, porque exatamente foi apoiar os governadores do Nordeste. Não, tem que ser patriótica, etc. Diz que é uma melancia. Quer dizer, veio tipo, eu não sabia que a gente tinha uma melancia em nosso meio. Isso contra o general, pô. Isso é Bolsonaro. Ou seja, então agora eu pergunto para vocês, e Moro, que era uma das alas assim dita, passou a fazer parte desse núcleo ideológico e político. Está aí metido. E aqui entra uma questão importante, companheiros. A Lava Jato permanece sendo o principal fator agregador da ultradireita. Essa é a compreensão nossa, na qual o Bolsonaro se ampara e pretende construir um Estado policial. E é isso que o Moro quer e está aí para isso. E vocês estão vendo agora como eles reagem ao vazamento feito pelo Intercept. Já estão querendo até criar a Lei de Segurança Nacional, voltar à Lei de Segurança Nacional. Então, ele se acopla exatamente aí, o Moro. E é importante a gente compreender isso, porque a instalação do governo Bolsonaro teve um papel importante da Lava Jato e de Moro. Por isso que ele foi para o governo. E ao ir para o governo, ele se desmoralizou completamente. Não precisa mais a gente ficar discutindo se é parcial ou imparcial. Ele claramente disse qual é o lugar dele. E todo esse vazamento está mostrando tudo isso que a gente já sabia e mais. Ele era o condutor de tudo, não era juiz coisa nenhuma. Uma grande farsa. Uma grande farsa. Por isso, companheiros, eu acho que são essas as questões assim que a gente tem que levar em conta na situação atual. Mesmo a ala econômica é o Guedes. Aí é o compromisso com o capital financeiro e os empresários. É isso exatamente que o Paulo dizia. Não era o compromisso exatamente desses empresários, sobretudo do capital financeirizado, não era esse compromisso com ele. Mas viram que ele aqui podia ganhar, passaram para ele, fizeram uma coalizão às pressas. Às pressas. Então, essa é a situação, portanto, dos militares, dessa gente do capital financeiro. Quer dizer, tem o Guedes como uma pessoa deles aí. Eu entro agora na dinâmica do governo. Qual é a estratagema desse governo? Qual é a estratagema desse governo? As pesquisas mais recentes mostram, grosso modo, aquilo que eu chamo 3x3, ou seja, aqueles que apoiam o Bolsonaro ainda é em torno de 30%, contra o Bolsonaro em torno de 32%, e esse meio, que não é uma coisa no outro, em torno também de uns 30%. Essa é a realidade, grosso modo. Grosso modo. O que é que a gente vê aí? Inicialmente, no governo Bolsonaro, perdendo apoio popular já nesse começo. Essa área mesmo que aderiu a ele, é esses que começam a ficar primeiro decepcionados. Começa a perder, sim, prestígio popular. O estratagema dele qual é? Isso que eu me refiro. Fortalecer seu pacto político com esse terço de apoio. E mesmo nesse terço de apoio tem uma camada importante que é a raiz dele, que é fiel ao Bolsonaro. E ele fala para essa gente. Ele se comunica para essa gente. Isso que a gente fala de fumaça, que é diversão, é mais diretamente para falar para isso que o fascismo fazia, falava diretamente para a base dele. Isso tanto na Itália como na Alemanha. Essa é a questão. Ele age, esse é o estratagema dele. Mesmo a indicação do filho para a embaixada nos Estados Unidos como embaixador, que o pessoal diz que é uma diversão, não sei não, isso aí é exatamente para falar para a base dele. Claro que pode ter certo diversionismo, mas esse não é a questão central. Penso dessa maneira.
Por isso, companheiros, é esse eleitorado fiel, formado por uma militância radicalizada, que vai para cima das pessoas. Isso é fascismo. Na ditadura militar de 64, era o próprio Estado com seu aparato. Agora, é isso e é também milícias e essa gente radicalizada. Esse tipo que deu ré e foi para cima de um companheiro da... É exatamente isso. É essa massa radicalizada que se joga contra aquilo que ele disse que é inimigos de Bolsonaro. Por isso mesmo que o limite foi essa coisa agora do Nordeste. É como diz o Flávio Dino, tem um insano na presidência. Tem um insano na presidência. E você vê, para ele nordestino, essa visão da elite mais lascada, mais diabólica que existe no país, é a visão. Tudo de ruim que tem da elite está na cabeça dele. Ou seja, que os nordestinos, portanto, é gente de segunda classe, segunda categoria. Os paraíbas, como se dizia no Rio de Janeiro, porque ele era do Rio de Janeiro, é os paraíbas, exatamente uma atitude completamente segregacionista, terrível, etc. E atacou o Flávio Dino, colocando como o pior. Quando ele diz que o Flávio Dino é o pior, é o melhor. É exatamente a dialética da coisa. Por isso, companheiros, esse é a dinâmica dessa figura, a dinâmica desse presidente. Outra questão, há uma tendência ao totalitarismo, e isso faz parte exatamente do que é esse governo Bolsonaro. Tudo por um poder só. Quando eu digo tudo por um poder só, é o poder dele. Mesmo o Legislativo, mesmo o STF, ele já quer exatamente deixar toda essa gente de lado, porque as manifestações dele, as manifestações infladas por ele, o alvo de ataque, quem é? O Legislativo e o STF, mesmo esse STF, que tem uma parte que é legalista e outra parte que a gente sabe qual é. E é exatamente uma parte que tem exatamente justificado tudo aquilo que é feito contra Lula. Mas é esse STF, ou seja, eles estão contra esse STF. Significa com isso que ele não conseguiu ainda uma maioria orgânica no Legislativo. Ele vive essa contradição, ser ou não ser, porque ele não pode aparecer para a base dele, dizendo que ele exatamente é aquele que faz o conchavo lá no Congresso Nacional. Ele não pode aparecer assim, e tem que aparecer. Só que essa é a contradição dele. E, ao mesmo tempo, ele não consegue formar uma base de apoio orgânica dele no Congresso. Essa é uma outra debilidade dele. E isso a gente tem que considerar. Ou seja, acaba deixando um vazio na Câmara que é ocupado pelo presidente da Câmara, que diz o seguinte: ele tem a agenda deles, nós temos a agenda nossa. É a primeira vez que eu vejo o presidente da Câmara dizer isso. A agenda do presidente é uma, a nossa é outra. Por exemplo, privatizações, diz ele lá, isso é a agenda dele. Então, companheiros, deixa um vazio para o presidente da Câmara. Essa é uma questão também que a gente tem que considerar. Por exemplo, dado de ontem, só 13% do que o Executivo enviou, mesmo em projetos de lei, medida provisória e PEC, nesse primeiro semestre, somente 13% foi chancelado do que veio do Planalto. É bom a gente compreender essa contradição entre esses dois poderes. Numa hora, companheiros, em que essa gente é raivosa contra nós, é fascista contra nós, nós temos que juntar tudo que possa se juntar contra esse tipo, contra esse cancro. Não foi assim no fascismo também? Só se conseguiu resolver o problema do nazismo e do fascismo quando se juntou todas as forças possíveis de serem unidas. O 7º Congresso do Partido Comunista, da Internacional Comunista, foi a última, 7º Congresso, Dimitrov, que dirigiu esse congresso. Qual foi
o grande discurso, o pronunciamento dele. Nós temos que fazer aliança, sim, com a social-democracia e com os cristãos, que antes os comunistas não faziam aliança com ninguém desse. É isso que ele dizia, e foi importante para juntar essa força, para você exatamente tentar ganhar do nazismo e do fascismo. Por isso, essa é outra questão importante que eu levanto para vocês. Contudo, companheiros, eu posso dizer até para vocês, eu posso dizer o seguinte: o governo Bolsonaro pode até não terminar, pode até, e tem alguns achando que do jeito que vai, que ele vive da tensão, vive da contradição, como é que esse governo vai poder chegar até o fim? Bom, eu estou raciocinando só, não estou dizendo para você se ele vai chegar ou não chegar ao fim. Mas digamos que ele não chegue ao fim, uma crise profunda que não chegue ao fim. E aí eu pergunto para vocês, e o papel dos militares nessa hora? Os militares têm dito profissões de fé de legalismo. Mas qual é a história? Qual é a história? O que foi 64? O general Cruel estava do nosso lado, na hora da polarização mesmo. O Partido Comunista, na época, chegou e disse para ele, general, porque ele era afiliado ao partido, e disse, e agora? Você tem que exatamente, ou seja, se insurgir contra ele. Que nada, ele disse, não, eu preciso receber as ordens de cima, as ordens não eram do partido, era lá de cima. Então, a gente, não estou dizendo que com isso a gente já desconfia de tudo, mas a gente tem que ver sempre a história. Então, essas questões, companheiro, nos levam a quê? É que a visão e o empenho desse presidente da República, a visão e o empenho de Bolsonaro são muito perigosos para o Brasil. A tendência de sucessivas escaladas autoritárias conduzida pelo presidente Bolsonaro são incessantes. Não viu agora na Bahia o que ele aprontou? Então, ele está sempre tensionando. Ele vive da tensão. Por quê? Criando uma situação de uma crise maior, justifica um golpe, justifica uma medida de exceção maior. Só agora, com essa questão do vazamento do Intercept, eles já estão tentando criar uma crise política maior. Se aproveitar disso. Já estão dizendo, inclusive, que os hackers foram do PT, tem nada a ver. O PT teve que fazer uma nota hoje para desmentir isso. E pode aparecer outros companheiros de esquerda ele dizendo que estava metido nisso. Hoje vale, companheiros, o fake news para eles. Vale a mentira. É a pós-verdade, não é assim que se diz? O que é que Moro fez? Sempre se assentar em nada, em nenhuma prova. Isso exatamente é a matriz do Moro. Portanto, essa é uma questão. Por isso mesmo, eu acho que no campo da resistência, aliás, aqui eu tenho uma opinião diferente, que a oposição está só na expectativa, a oposição não consegue deslanchar, a oposição está numa situação de canto. Eu não concordo com isso. Tanto no parlamento como nas ruas, a oposição vai jogando o seu papel conforme o nível de acumulação de força. Isso não acontece da noite para o dia. O processo de acumulação se dá exatamente com um tempo determinado. Eu quero que já, diante disso tudo, diante dessa reversão, de tudo isso, com a perda da hegemonia, a gente rapidamente consiga já ir para as ruas com grandes massas, etc., etc., e já temos começado a fazer isso no parlamento, companheiros. Se falou aqui da Jandira. Mas Jandira, digamos, é uma liderança ali naquele momento. Olha, a oposição agiu e a gente conseguiu exatamente aquilo que era, digamos assim, a maior desgraça, ainda pelo menos reduzir a desgraça. Reduzir esse impacto, digamos assim, da coisa que ia ser pior, a gente conseguiu no parlamento.
Uma questão estrutural, por exemplo, o financiamento privado, você ia ter a sua previdência, você mesmo exatamente ia ser o cara que, sem nada, quer dizer, isso não passou, é uma questão estrutural importante, nós conseguimos tirar isso. E diminuímos exatamente aquilo que foi um impacto maior. Agora, é uma grande desgraça. Por quê? 85%, companheiro, 85% do que eles estão conseguindo aí, que vai ser exatamente o saldo da coisa, aquilo que vai ser exatamente o corte, aquilo que vai ser o capital para eles, etc., para o capital financeiro, 85% veio de quem? De quem ganha até 2 salários mínimos. Não tem milagre. Não tem milagre. Então, ainda é exatamente uma desgraça, mas nós conseguimos tirar da desgraça maior. E nós fizemos, companheiro, 2 grandes manifestações pela educação, no Brasil inteiro, em cidades médias e pequenas. Os estudantes tiveram um papel importante em puxar essa questão, só que dessa vez diferente de 64. No começo de 64, nós saímos para a rua, os estudantes se esguelavam, faziam o diabo. Eu era presidente da União dos Estudantes da Bahia, a UEB, e crescia entre os estudantes. Professor, raro professor. Família, nem. Agora não. É estudante, professor e... Hein? Trabalhador, vou falar. Ou seja, e essa é uma questão, portanto, importante que amplia mais. E nós fizemos, companheiros, uma greve geral numa situação ainda muito adversa. E parcelas importantes dos trabalhadores já participaram disso aí. Ora, nós temos que ver, portanto, que é um potencial de resistência que cresce. A indignação vai se transformando em luta, e aí depende de nós. Por isso, companheiros, eu não acho exatamente que está parado, não é bem assim, etc. Não, tem que partir do nível da acumulação que nós estamos fazendo. Esse nível de acumulação já está permitindo isso. Eu cito exatamente 2 grandes manifestações e uma greve geral, com participação grande dos trabalhadores, não é qualquer coisa, num tempo curto, pessoal. Tempo curto. Então, esse é um aspecto, portanto, que eu queria salientar. Por isso, companheiros, eu agora digo o seguinte: o que precisamos? O que precisamos? É claro que a oposição está, pouco a pouco, vai se recuperando, etc. O que precisamos ainda, companheiro, é recompor o diálogo e a unidade. O diálogo e a unidade. Isso não é força de expressão e não é exatamente jogar a conversa fora. Sem diálogo e sem unidade, sobretudo das forças mais consequentes, da força de esquerda, é muito difícil. É muito difícil. Além do mais, a democracia está em perigo. Ou a gente parte desse centro de gravidade que a democracia está em perigo, então a gente não vai compreender qual é a frente que a gente vai fazer. Há uma questão, companheiros, que é importante a gente compreender. Há uma questão emergencial. É preciso a luta pela democracia, mesmo a defesa da Constituição, do que resta dessa Constituição. E isso, companheiros, é uma forma da gente começar a encostar, isolar Bolsonaro. A luta nossa, companheiros, não é exatamente para que a gente, de corpo aberto, as forças mais radicais enfrente Bolsonaro, que aí nós vamos perder. A gente tem que compreender, companheiro, que nós temos que juntar muita força para isolá-lo. E ele amplia o leque de ataque dele. Ele ataca todo mundo. Ataca, inclusive, o parlamento. Ataca o Supremo. Está começando a atacar a Rede Globo. Ataca a Miriam Leitão, dizendo que é esquerdista. Imaginem. Ora, se ele age ampliando o ataque dele, nós temos que exatamente aproveitar para ampliar o nosso campo, para isolá-lo.
Então, a importância que isso tem. Eu concluiria dizendo o seguinte, pessoal. Qual é a polarização de fato? Vamos ver. Qual é a polarização de fato hoje? Qual? Qual a polarização? Uma minoria extremada, reparem bem, se eu estou mentindo, uma minoria extremada, barulhenta, violenta, liderada pelo presidente Bolsonaro, tentando criar tumulto, dividir o país e agredir amplos setores sociais e políticos, que é isso que a gente acabou de dizer. Isso é eles. E nós, do outro lado? Do outro lado, temos que compor e unir um campo amplo em defesa da democracia e da Constituição. A emergência da luta democrática se impõe, podendo reunir múltiplas oposições de vários setores sociais que levantam a bandeira da democracia. Hoje você vê que é espontâneo, na área dos artistas, na área de intelectuais, na área de juristas. Poxa, é um fato objetivo, pessoal. É uma frente democrática ampla. Com isso, não quer dizer, companheiros, que essa frente, e ela pode se abrir a partir daí, para a luta pela soberania e os direitos. A soberania hoje tem um papel importantíssimo. Eles estão entregando tudo a uma capitulação, a uma espécie de neocolonização. Mas você vê que a emergência é a luta democrática, que a gente pode unir muitas forças. É evidente, companheiro, que a aliança da esquerda, nós pensamos assim, a aliança da esquerda, ela pode ser feita com aquilo que é fundamental para nós, os aliados fundamentais, aliados temporários e até pontual. É assim que a gente constrói a força. O aliado temporário e pontual, resolvido aquilo ali, ele vai ficando para trás. Isso foi em toda a história das revoluções, pessoal. Por isso, essa é a questão, portanto, que me parece importante. E uma luta de resistência contra o processo de destruição. Aí entra exatamente nós, a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo. Essa é uma luta importante da base nossa, contra a destruição do país. E aí está ligado às eleições agora de 2020. Nós temos que pensar de forma unitária as eleições de 2020, pessoal. Porque chega nas eleições, muito bom a unidade, o diálogo, tchau e bênção, cada um tem seus candidatos e fim de papo. Aí não dá, pessoal. Aí não dá. Aí é o concreto. Ou, como já disse aqui o nosso presidente da CTB, já sou candidato. Muitos candidatos nossos, muitos. Nós temos que botar a cara, ir para o povo. Isso que ele disse aqui, isso é fundamental, isso é decisivo. Agora, nós temos que trabalhar unido. Por exemplo, as grandes cidades, as capitais, nós temos que nos unir. Aí chega a esquerda, cada um tem um candidato. Aí vai ser difícil. Então, tudo isso, companheiros, são questões, portanto, que a luta impõe para nós. Eu tenho exatamente a convicção, companheiros, que é uma questão de acumulação. Nós vamos sair dessa. Vamos sair, sim. Não é eu que estou dizendo só, é esse aqui também que está dizendo. E é exatamente quem conseguiu êxito também, porque Lula, Dilma também, foi exatamente um período novo no Brasil. Nós conseguimos romper, sobretudo, esse papel do Brasil na periferia dos sistemas. Nós saímos dessa periferia, jogando um grande papel no mundo, e aqui na América Latina. O Brasil, portanto, enfrentou uma questão fundamental, que foi a fome, a desigualdade. Isso está na marca, está na história. Não adianta desaparecer com isso. A história sempre fala mais alto. E nós vamos, sim, vencer. Obrigado.